Boa noite, abençoados e abençoadas. Aqui quem fala é Djavan Moreira, do canal de Djavan Moreira. Estou lançando um canal Vale a Pena, um programa Vale a Pena Estudar de Novo, aí no meu canal do YouTube, ok? Então, pessoal, antes de nós iniciarmos esse estudo, eu vou explicar um pouco como funciona o programa Vale a Pena Estudar de Novo. Esse programa ele se resume a gente estudar aulas de revistas da EBD, Escola Bíblica Dominical, do lançamento da CPAD. Os crentes de plantão aí que gostam de estudar com certeza conhecem, são essas revistinhas aqui. E a gente tem algumas aqui em nossa posse. Nós temos do ano de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, tá certo? E hoje a gente vai iniciar com a revistinha do segundo bimestre do ano de 2014, tá bom? O tema dessa revistinha é Dons do Espírito Santo, certo? E a lição escolhida para nós darmos nesta noite, neste dia, é a lição de número 2, que é o propósito dos dons espirituais. Pessoal, eu lanço desde já um desafio para vocês, certo? Eu peço que você que é edificado, que é servo de Deus, que quer crescer na graça e no conhecimento, que você possa compartilhar esse vídeo, possa se inscrever no canal e que em nome de Jesus possamos alcançar o máximo de vidas possível através desse estudo. Não deixe, pessoal, de estudar juntamente comigo, não deixe de compartilhar esse vídeo, tá bom? Deixe já o seu like. Se eu conseguir bater a meta de 200 likes neste vídeo, eu vou estar lançando um outro estudo ainda essa semana. Ao contrário, a gente vai estar lançando todas as segundas-feiras um vídeo aí para a gente poder movimentar esse canal em nome de Jesus, amém? Vamos lá. A lição 2 do segundo semestre da revistinha de 2014, Dons do Espírito, ela tem como tema o propósito dos dons do Espírito Santo, amém? Dos dons espirituais. A leitura bíblica em classe ela vai se encontrar em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao 11. Então, se você tem uma Bíblia, quiser acompanhar aí no momento mais oportuno, no momento que você tiver aí bastante tempo aí no seu decorrer do seu dia a dia, você pode pegar uma Bíblia, abrir esse vídeo e estudar com bastante calma, tá bom? E também no capítulo 3, versículo 1 e 2 de 1 Coríntios, tá bom? Vamos ler a palavra do Senhor que diz bem assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro a dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 e 2, diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Uma leitura bastante conhecida e a gente já percebe que é uma leitura que tem muito a se estudar. Então vamos ver o que nós conseguimos interpretar na lição a qual Deus nos concede nessa noite, amém? A introdução dessa revista diz bem assim: nesta lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja,
Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos, e seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a Igreja de Cristo. Você pode conferir essa introdução em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Você vai ter base para essa introdução, certo? Bom, pessoal, eu não sou nenhum teólogo renomado, não sou nenhum grande estudioso, mas assim como vocês, eu gosto de estudar a palavra de Deus. Assim como vocês que vão dar crédito a esse vídeo, eu gosto de buscar mais do Senhor, tá bom? Então, nesta noite, eu peço que você, que quando se deparar com este vídeo, dê credibilidade a ele, e você não fique procurando defeitos naquilo que for falado nesse vídeo, mas ao contrário, que você possa crescer juntamente com a gente, estudando juntamente com a gente sempre que a gente estiver postando esse vídeo, tá bom? Vamos aqui para o primeiro ponto. O primeiro ponto diz bem assim: os dons não são para elitizar o crente. Aí que tema bacana. Primeiro subponto: a igreja de Corinto, em Corinto, localizava-se em uma cidade comercial e próximo do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Atos capítulo 18, versículo 1 a 18, vocês vão conferir esta palavra. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola dirigida àquela igreja sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhe faltava. Olha, gente, que coisa tremenda. Já nesse primeiro subponto a gente já consegue enxergar o quão maravilhoso é ter os dons do Espírito sobre a nossa vida. Paulo, cumprindo a sua missão em cima da terra, em uma de suas viagens missionárias, ele parou em Corinto, uma cidade altamente idolatra. Nós que servimos ao Senhor Jesus sabemos que é uma luta muito grande ganhar uma pessoa que é idólatra, uma pessoa que é de religião, que idolatra imagens, que idolatra Baals, enfim, idolatra diversos deuses. É muito complicado você ganhar uma alma dessa para Jesus. Mas Paulo chegou na fé de um homem de Deus, com os dons que Deus, com os recursos que Deus tinha concedido a ele, que era o dom do Espírito Santo, e aquela igreja, que era uma igreja idolatra, se tornou uma igreja altamente cheia do Espírito Santo de Deus. Então, já nesse primeiro subponto, a gente consegue ver e enxergar um impacto muito grande quando uma pessoa recebe os dons do Espírito Santo, não é verdade? O segundo subponto, pessoal, diz bem assim: uma igreja de muitos dons, mais carnal. Olha aí, ó. Tem uma curiosidade aqui. Uma igreja de muitos dons, mais carnal. Será que vai continuar falando de Coríntios? Os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto tinham por finalidade prepará-la e santificá-la para serviço do Evangelho. A proclamação da palavra de Deus naquela cidade, todavia, além de aquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual, etc. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal
e imoral, por isso Paulo a chamava de carnal e imatura. Você pode conferir essa afirmação em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao 3, tá bom? Com este relato, aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Uma igreja onde predominam a inveja, contenda e dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual, e sim de carnal. Olha aqui, né, pessoal? O tema dessa lição é dons, os propósitos dos dons espirituais. O tema dessa lição é os propósitos dos dons espirituais. E, infelizmente, a igreja de Corinto, a qual nós lemos nesse segundo subponto, ela estava usando os dons do Espírito Santo não para o propósito que ele foi dado, mas sim para benefícios próprios, para se promover. Isso não é diferente de hoje não, viu, pessoal? Tem muita gente por aí pregando, usando os dons do Espírito Santo para se promover. E hoje, através dessa lição, nós conseguimos entender que a pessoa que usa os dons do Espírito Santo para se promover, ela não está sendo uma pessoa espiritual, mas sim uma pessoa carnal, assim como a igreja de Corinto. Ela tinha dons do Espírito, mas automaticamente vivia em pecado. E uma vez que vive em pecado, ela não pode ser chamada de espiritual, mas sim de carnal, porque o Espírito Santo é santo. Então, onde tem santidade, não existe pecado, ok? Eu espero que tenha ficado bem entendido este segundo subponto. Pessoal, não quero me alongar muito no vídeo, então eu vou correr um pouco aqui, tá bom? Vamos para o terceiro subponto do primeiro ponto. Dom não é sinal de superioridade espiritual. Muitos criam erroneamente que os irmãos agraciados com os dons da parte de Deus são por isso mais espirituais que os outros. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus, por ser resultado da graça divina. Não recebermos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas de que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha aqui, né, pessoal? Como esse terceiro subponto ele vai dar um ultimato aqui na igreja de Corinto, e também podemos trazer também para os dias atuais. Como ter dons espirituais não significa que a pessoa é uma pessoa altamente espiritual, que é uma pessoa santa. Entendeu, pessoal? Às vezes você vê, a pessoa é mais crente do que esse cano, porque fala em línguas estranhas. Quem nunca pensou isso, ou quem nunca já ouviu isso, né? Na igreja, isso existe, infelizmente existe. Mas nesse subponto nós já conseguimos entender que essa lição deixa bem claro que não é os dons espirituais que faz a pessoa espiritual. O que faz a pessoa espiritual, irmão, é você andar em santidade, é você andar em retidão, é você estar vivendo no centro da vontade de Deus e fazendo o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, buscando mais conhecimento da verdade da palavra de Deus, que é o que nos interessa, não é isso? Que bênção do Senhor essa lição nos traz.
E é tão importante que ele ainda vai ressaltar a passagem que está em Mateus capítulo 7, do versículo 22 ao 23, onde muitos naquele grande dia irão até Jesus e dirão: Senhor, no teu nome eu profetizei, então não fiz isso, então não fiz aquilo. Mas Jesus irá dizer assim: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, muitos se enganam achando que estão se dando de bem, usando os dons espirituais para se promover. Vemos aí pregadores construindo casa, comprando carrões, comprando motos, comprando isso e aquilo outro, enriquecendo através do dom que Deus deu a eles. Mas nós sabemos que um dia, se não tiver santidade, um dia isso vai ser cobrado, né? Então, meus queridos, que possamos fazer diferente, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos aqui já para o segundo ponto, tá bom? Edificando a si mesmo e aos outros. Primeiro subponto, edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala língua estranha edifica a si mesmo. Em 1 Coríntios 14:1. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus, através do falar em línguas, concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmos. Isto não significa que o apóstolo dos gentios proibia o falar em línguas publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional e crente batizado com o Espírito Santo, edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, pessoal, a gente quebra um grande tabu que, infelizmente, ainda existe na cabeça de muitos leigos, que é achar que falar em línguas você está edificando outras pessoas. Muita gente, eu já vi, eu particularmente já presenciei pessoas que vão pregar e falam mais em línguas estranhas do que o português entendível ou a mesma mensagem. Às vezes esquecem a mensagem para falar em línguas estranhas. E essa lição aqui, essa parte nós lemos, quebra um tabu muito grande para as pessoas que pensam que falar línguas estranhas edifica o próximo, mas na verdade, na realidade, ela edifica a si mesmo. Por isso a importância, pessoal, de nós buscarmos o batismo do Espírito Santo, tá bom? Por quê? Porque nos dias que vivemos na atualidade, nós precisamos cada vez mais estarmos edificados na rocha inabalável que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós sabemos que para sermos salvos nós temos que estar edificados até o último dia, até o dia da vinda do Senhor, e se o batismo do Espírito Santo vai nos auxiliar com isso, então nós devemos buscar, pessoal, porque não podemos colocar em risco a nossa coroa. Temos que fazer de tudo para que estejamos preparados para o grande dia do Senhor. Então, se falar em língua é uma coisa que nos edifica, então que possamos buscar isso, tá bom? Vejo muita gente orando, pedindo carro, pedindo casa, pedindo moto, mas eu te peço um favor para você mesmo. Ore pedindo o batismo do Espírito Santo, você que ainda não é batizado. Por mais que eu acredite que quem vai dar mais credibilidade a esse vídeo são pessoas que já são batizadas no Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso aí, pessoal. Vamos buscar o batismo do Espírito Santo. É muito importante para a nossa edificação, amém? Segundo subponto. Edificando os outros. Olha aí que coisa interessante, que coisa boa. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso, o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, você confere essa informação. Em lugar de buscarmos propriedade material, como se pudéssemos
barganhar com Deus, usando dinheiro em troca de bênçãos, busquemos os dons espirituais. Agindo assim, edificamos a nós mesmos e também aos outros. Olha aí que ponto maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio que aqui vai ressaltar a leitura que nós fizemos no início da lição. Que ainda que se eu tiver todos os dons, se eu não tiver amor, nada me vale os dons espirituais. Então, pessoal, esta palavra eu creio que vai bater forte no coração de alguém. Porque há quanto tempo existem pessoas que não orou por outra pessoa, que não orou por a causa de alguém. Pessoas que na realidade não estão orando nem sequer por si mesmas direito. Então, pessoal, isso significa que o seu amor ao próximo e a si mesmo está abalado. Então, eis aí uma coisa que nós devemos se preocupar, a questão de edificarmos a nós mesmos e aos outros. E para isso ser possível, pessoal, é necessário nós buscarmos os dons do Espírito, mas não deixarmos de lado o amor ao próximo. Porque se nós tivermos amor ao próximo, nós vamos usar os dons do Espírito para que realmente eles foram concedidos à igreja, que foi para ajudar o próximo, que foi para edificar o próximo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como é bom, meus queridos irmãos, ler uma lição dessa e a gente conseguir nos extrair algo tão maravilhoso que é entendermos que precisamos sim amar o próximo e usarmos as coisas de Deus de maneira prudente e de maneira correta. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para o terceiro subponto. Edificando até o não crente. Olha que forte esse terceiro subponto. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem em línguas, isto é, a edificarem a si mesmos, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem, a fim de que a igreja toda fosse edificada. O comentário da Bíblia de Estudo, aplicação pessoal, diz sobre esse texto: embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante. Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Por isso, não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 23. Como eles compreenderam a mensagem do evangelho, se em uma reunião não entenderam o que está sendo falado? É o que eu tinha acabado de falar, né, pessoal? Há um poucos instantes atrás, né? Como podemos edificar uma pessoa não crente se formos pregarmos e falarmos apenas em línguas estranhas? Paulo ele está aqui orientando a igreja de Corinto a profetizar. Todos nós entendemos e nós já ouvimos, com certeza eu já ouvi, vocês também já ouviram, em pregações e também já leram na Bíblia, que a palavra ela tem poder, não é verdade? Então, meus amados, quando Paulo incentiva a igreja de Corinto a profetizar sobre as vidas, é porque a profecia ela tem uma eficácia tão grande de edificar não só a comunidade da igreja, mas também as pessoas não crentes, as pessoas não evangélicas, as pessoas leigas, as pessoas que não têm conhecimento, até elas são alcançadas e abençoadas por uma profecia. Por isso que o apóstolo Paulo sabiamente
ele está aqui orientando aos crentes de Corinto a profetizar sobre as vidas, amém? Que possamos no dia hoje fazer isso também, amém? Então, desde já profetiza o seu like aí, tá bom? Pai do Senhor. Ô, glória. Vamos aqui para o terceiro ponto, pessoal. Já estamos no terceiro ponto. Acho que a minha auxiliar aqui já está com o braço meio cansado, mas vamos conseguir em nome de Jesus. Terceiro ponto. Edificar todo o corpo de Cristo. Olha aí, meu irmão. Que ponto maravilhoso. Que ponto abençoado. Vamos ler aqui. Acho que é um problemazinho técnico aqui. Glória a Deus. Edificar todo o corpo de Cristo. Primeiro subponto. Os dons na igreja. Glória a Jesus. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica dois capítulos, o 12 e o 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado, conforme diz Thomas Hoover, parafraseando Paulo em Éfesos, capítulo 4, versículo 16. Os membros do corpo, cada qual com sua própria função, concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todos. O amor é essencial para os dons e para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. 1 Coríntios 13. Sem o amor de Deus, nós tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida. Glória a Deus. Como também já ressaltei há um pouco atrás ali, que é necessário que tenhamos amor, porque o amor ele é o pilar da igreja do Senhor, é o pilar da igreja evangélica, é o pilar da igreja católica, é o pilar de todas as religiões. O amor, eu creio que ele é uma coluna fundamental para que tudo dê certo, não só em nossa vida espiritual, mas também na nossa vida cotidiana. Se nós pensarmos bem, se nós não tivermos amor, fica difícil nós perdoarmos aquele marido chato, aquela esposa chata, que deixa ali o arroz queimar, aquele esposo chato que reclama de tudo, que deixa a toalha em cima da cama, enfim. O amor ele é essencial para que nós consigamos viver em paz em cima dessa terra. Porque o amor, ele tudo suporta, ele tudo supera. O amor, ele muitas vezes constrange aqueles que só conhecem a maldade, ok? Então, nesse primeiro subponto, nós aprendemos que para edificar todo o corpo de Cristo, é necessário nós colocarmos o amor de Deus, que está em nós, em execução no nosso dia a dia, no nosso falar, no nosso andar, no nosso caminhar e no nosso proceder na obra do Senhor, amém? Segundo subponto do terceiro ponto. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Os ministros sábios, arquitetos. Essa informação está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. O fundamento já está posto pelos apóstolos, Jesus Cristo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Mas os ministros têm de
tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerces, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da Igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje, mas veja cada um como edificar sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Glória a Deus. Neste segundo ponto, ele vai ressaltar um pouco das ordens eclesiásticas que nós temos hoje e que já existiam desde o tempo de Paulo, né? Os sábios, arquitetos do corpo de Cristo, os sábios. Que são hoje esses sábios? Usando para a hierarquia, nós podemos dizer que hoje os sábios são os pastores, os bispos, os presbíteros, os diáconos, aqueles que já têm uma bagagem, que já têm uma caminhada com Cristo, um bom tempo de caminhada. Eles são responsáveis pela edificação do corpo de Cristo. Então é importante saber que na nossa igreja local, estes sábios, eles têm por responsabilidade sobre a sua vida esta missão de edificar todo o corpo de Cristo. Porque são os presbíteros que pregam, são os diáconos, são os evangelistas, são os pastores. Então sim, eles são sábios responsáveis para edificar todo o corpo de Cristo. Sabe, eu vejo muitas pessoas falando e dizendo: para que pregar dentro da igreja? A gente tem que pregar para quem está lá no mundo. Eu vejo pessoas brincando para pregar na igreja. Algumas pessoas até discutem, querendo a oportunidade da igreja. Pregar na igreja não é tão importante ser pregar no mundo, irmãos. Através dessa lição, traz um esclarecimento muito grande para nossas vidas. A administração dentro da casa do Senhor, ela é essencial, meus queridos, para que haja edificação não só de uma pessoa, mas de todo o corpo de Cristo. O que é que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Essa palavra dá para se trazer. O que é que adianta você ganhar o mundo e perder Israel? Dá para se entender assim também, certo? Por quê? Porque os que estão na igreja precisam estar edificados e eles precisam de um alimento. São ovelhas e precisam de um alimento. E os responsáveis são estes que estão na frente, são os líderes. Então, pessoal, por aí se tira que um líder tem sobre os seus ombros uma responsabilidade muito grande, tem sobre os seus ombros um encargo na realidade muito grande, por isso eles merecem o meu e o seu respeito. Então disso aqui se tira uma informação muito boa para nossas vidas, que é valorizarmos os sábios que estão todos os dias buscando e se esforçando para edificar nossas vidas, tá bom? Então que Deus possa abençoar você com esta informação, porque a minha Ele já abençoou, amém? Vamos para o terceiro e último subponto, tá bom? Meu auxiliar tá aqui quase chorando, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Terceiro e último subponto, pessoal. Não percam os próximos vídeos, que com certeza vão ser abençoados assim como este. Despensei